Oi, gente, começando mais um SBDcast. Hoje a gente tem a ilustre presença da nossa advogada, a doutora Ângela, com quem nós vamos conversar, sobretudo, sobre a lei do ato médico. Sejam bem-vindas, amigas, Michele, Karina. Então, Ângela, vamos explicar para o pessoal o que é a lei do ato médico, que se fala tanto e se sabe muito pouco. É uma lei bem polêmica, né? A lei do ato médico é a lei 12.842 de 2013, e ela foi uma lei criada justamente para tentar delimitar quais são as atividades exclusivas do médico, para ver até onde os outros profissionais podem atuar, o que é exclusivamente do médico e o que podem ser atos realizados por outros profissionais da área de saúde, mas que não são médicos. Mas todas as pessoas, todos os brasileiros, todos que habitam o Brasil, estão sob essa lei, certo? Sim, claro, é uma lei que atinge a todos. E é uma lei que ela fala quais são os atos exclusivos do médico? O que significa essa lei do ato médico? Não, ela não estabelece exatamente quais são os atos. Ela fala, ela dá um conceito dizendo que os atos exclusivos dos médicos são os atos invasivos. E o que são os procedimentos ou atos considerados invasivos? Os atos invasivos, pelo conceito que foi dado pelo legislador, é todo ato que, através de um orifício natural do corpo, atinja órgãos internos. Essa é a grande polêmica, porque a mesma lei fala que os médicos, que há uma exclusividade para os médicos de todos os procedimentos, sejam os atos invasivos, né? Sejam eles diagnósticos, sejam eles estéticos, ou sejam eles terapêuticos, esses atos são de exclusividade do médico. Ao mesmo tempo que o legislador fala isso, o legislador fala em orifícios naturais e em atingir órgãos internos. Para a dermatologia, não existe um procedimento estético aonde se usem os orifícios naturais e se atinjam órgãos internos. Porque para a dermatologia, o órgão da competência da dermatologia é a pele. Então, se a gente seguir a mesma linha de raciocínio do legislador, tudo que invada a pele é invasivo. E se Automaticamente a gente seria for só da pensar, competência médica. como a gente recebeu esses dias, né? Um caso desastroso de uma lipoaspiração de papada num consultório de um profissional que não era médico, com assim uma catástrofe, né? Então, se isso não é invasivo, e realmente o que foi feito foi invadir a pele. Se isso não é considerado invasivo, então eu fico sem entender. Concordo totalmente. A invasão da pele é sim invadir um órgão. Acho que a grande questão é que se vende até para o profissional que se forma, que é um procedimento simples, que é minimamente invasivo. Se é minimamente invasivo, é invasivo. E se é invasivo, pode causar dano, sim, ao paciente, à pessoa que está sendo submetida a isso, se for em mãos inabilidosas, incapacitadas, principalmente para conseguir tratar complicações daquilo. Acho que só se faz algum procedimento quem sabe lidar com complicações. Eu sou médica, teoricamente eu posso fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, mas eu sou dermatologista, eu não estou capacitada para fazer isso, eu não vou fazer algo além da minha capacitação técnica, né? Eu sei das minhas limitações e eu acho que isso devia ser para todas as especialidades que trabalham com saúde e até quem não é da área de saúde. O que eu também acho complicado, que não ficou claro nessa lei, Ângela, é que assim, o diagnóstico sim é exclusivo do médico. E durante uma complicação, por exemplo, se você vai fazer um preenchedor no lábio e há uma isquemia, você tem que diagnosticar que houve aquela isquemia e você precisa prescrever medicamentos. Então, se o profissional não tem um registro onde ele possa prescrever um medicamento que é controlado e vendido para que o paciente possa ser tratado, e tampouco ele tem como diagnosticar aquela complicação, como que ele vai tratar, como que ele vai dar sequência naquilo que ele se propôs com o paciente. Não é simplesmente injetar um produto, realizar, no caso da lipo lá, e colocar a cânula e deu tudo certo. Não é isso, a gente precisa desses outros profissionais, sim,
mas como um complemento, muitas vezes, do que a gente faz. A gente cada vez tem que se unir mais, né, com todas as áreas, mas não disputar as mesmas coisas que, ao meu ver, claramente são exclusivas do médico. Aí nós temos várias dificuldades, né? Primeiro, assim, a população é muito mal informada, muitas vezes não sabe nem qual é a formação do profissional e se arrisca, e todo procedimento envolve um risco. Então, a população acaba procurando um profissional, às vezes por uma questão de preço ou pela propaganda, e nisso os médicos têm uma dificuldade maior, porque o Código de Ética da Medicina é um código mais fechado, mais severo e que proíbe a propaganda, enquanto dos outros profissionais não funciona assim. E diante de uma propaganda ou de uma oferta de um valor bem mais baixo, de uma propaganda muito intensa, a pessoa acaba procurando ser profissional e muitas vezes não tem ideia do risco que está correndo, né? Então, não, eu digo assim, não é uma crítica aos demais profissionais no sentido de que não sabem fazer o procedimento. A técnica todo mundo pode aprender, mas a grande preocupação é assim, a formação é muito diferente da formação do médico. E nessa formação, às vezes o próprio profissional é enganado. Ele vai fazer uma pós-graduação e ele vai aprender a fazer a técnica, o procedimento, mas muitas vezes ele não sabe que complicação aquilo pode ocasionar. E diante de uma complicação, não sabe o que fazer. Ou não pode prescrever, não sabe o que fazer, né? Aí vem esses casos horrorosos que são noticiados aí diariamente, né? Casos até de óbito, de necrose, do uso do PMMA de uma forma desenfreada, que depois esse material não pode ser retirado, acaba aderindo aos outros tecidos, daí tem que tirar de uma maneira cirúrgica e acaba tendo consequências, porque tem que raspar, acaba tirando o tecido também, ou seja, às vezes um procedimento que era para ser estético acaba ficando totalmente inestético e acaba sendo permanente. Esse é o grande risco. Ou até a gente falou, né, de procedimentos que precisam raspar. Fazer um procedimento que pode parecer simples, que antigamente se fazia até em lugares insalubres, que é colocar enzimas, as enzimas, que são relativamente baratas. Tem muitos casos de, justamente serem feitas com uma técnica inadequada, levaram a infecções sérias, os pacientes ficam internados por muito tempo recebendo antibiótico, né? E é uma coisa que é rápida, que parece ser simples, né? Eu gostaria de saber se, além do ato médico, existe alguma outra lei que fala sobre isso para outros profissionais de saúde. Veja só, na realidade, toda profissão só pode ser criada por lei. E, então, a questão do dentista, o odontólogo, o farmacêutico, o biomédico, existem leis que criaram todas essas profissões, assim como a medicina também. Né? O que acontece no Brasil, nós temos uma pirâmide de leis, né? Uma hierarquia de normas, das leis mais importantes até as menos relevantes. Começa lá pela Constituição Federal, depois tem a lei complementar, a lei ordinária, as resoluções, enfim. E o que acontece? Os conselhos, qualquer conselho profissional, ele é comparado a uma autarquia e ele pode criar resoluções. O objetivo disso a resolução, ela tem o objetivo de regulamentar internamente. Então, as pessoas que pertencem àquele conselho, através das resoluções, elas obedecem às resoluções que servem para aqueles profissionais. Então, o objetivo da resolução é muito mais o poder fiscalizatório do conselho do que qualquer outra situação. Mas esses conselhos, indevidamente, passaram a usar as resoluções para criar atribuições, aumentando a abrangência do ato desses profissionais. Ou seja, criaram especialidades estéticas, criaram através de resoluções, que usaram uma medida legislativa totalmente errada, para criar especialidades estéticas dentro dessas profissões. Eu acho interessante falar que a resolução, o conselho aconselha, né? A resolução não é lei. A resolução de um conselho não é lei, né? Acho importante deixar isso bem claro. A resolução está muito abaixo da lei. Muito abaixo da lei. Nunca A lei que uma resolução pode falar diferente do que diz a lei. Exatamente. Então, se a lei diz que não pode, eu não posso criar uma resolução dizendo que pode. Então, essas resoluções, elas são, assim, elas enganam muito as pessoas, né?
porque não se tem esse entendimento. O conselho não cria leis. É importante falar isso. Um conselho A resolução não pode criar nada. A resolução, ela está Regulamentando. Regulamentando, exatamente. Ela tem que regulamentar a lei, mas não criar através de uma resolução. E, Ângela, o que é necessário para um profissional afirmar que ele é especialista em estética? O que é isso? Veja só, na medicina, as especialidades que lidam com a estética, a dermatologia e a cirurgia plástica. Para se tornar um dermatologista, é necessário que o médico faça uma residência, que tem uma duração de uns 3 anos, com uma carga horária de mais ou menos 60 horas semanais. Então, se a gente for olhar a residência inteira, ela tem, em média, umas 9.000 horas para que o profissional aprenda e possa atuar nessa área. E isso depois dos 6 anos de Exatamente, medicina. depois da graduação, Que né? a gente tem que fazer a conta aí quantas mil horas que são também. Na cirurgia plástica, a residência da cirurgia plástica são 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, ou seja, uma carga horária maior ainda. Já no caso dos profissionais não médicos, através dessas resoluções, eles dizem que os profissionais precisam fazer uma pós-graduação lato sensu. No caso da odontologia, a resolução 198 de 2019, ela estabelece que o profissional, para dizer que ele é um especialista em harmonização orofacial, ele precisa fazer uma pós-graduação de, no mínimo, 500 horas a pós-graduação. Dessas 500 horas, 400 horas são destinadas para aprender os procedimentos, 50 horas para estudar a anatomia da pele, cabeça e pescoço, e nessas mesmas 50 horas estuda-se a farmacologia, e as últimas 50 horas desse curso são para questões éticas e bioéticas. Então, você veja, já há um abismo aí de carga horária, né? Nas demais profissões, que é o caso do biomédico, do farmacêutico, do enfermeiro, esteta, esses conselhos dizem que para que essas pessoas possam atuar como especialistas em estética, eles precisam fazer uma pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC. E qual é o reconhecimento? O MEC entende que toda pós-graduação lato sensu é simplesmente um curso de aperfeiçoamento. Então, o MEC exige, as exigências do MEC são mínimas para esses casos. Ela exige que o curso tenha pelo menos 360 horas e que a metade dos profissionais que dão aula nesses cursos, que esses profissionais tenham mestrado ou doutorado. O que acontece é que o MEC, ele não consegue fazer, até pelo número de cursos de pós-graduação que existe, o MEC não consegue fazer uma fiscalização nessas situações. Então, a gente vê até que tem muitos profissionais que acabam sendo enganados porque realizam um curso aonde nenhum profissional é especialista. Então, como é que um profissional que está dando aula numa pós-graduação não possui especialidade alguma? Como é que ele está ensinando alguém? Né? E ainda existem pós-graduações que aproveitam a carga horária da graduação. Então, tem pessoas que em uma semana conseguem pegar um certificado, tá? E passar a atuar como especialista. Então, essa diferença na formação é gravíssimo. Porque o que acontece? Um profissional que faz um curso, mesmo que tenha lá 500 horas em comparação com uma outra pessoa que estudou 9.000 horas, né? Ele não tem o tempo suficiente para aprender o que fazer diante de uma intercorrência, nem a questão farmacológica, ele não teve tempo de estudar isso. A pós-graduação ela foi muito mais focada em ensinar uma técnica do que ensinar o que fazer e se é que ele pode prescrever algo nessa questão, né? Essa é a grande dificuldade, esse é o risco. Daí o que a gente acaba vendo, né? Pessoas com necrose, pessoas que fazem um preenchedor e acabam ficando cegas, né? Casos de infecção, até de óbito, diante de uma situação. Choque anafilático. Um choque. Fazer. Como sabe, o profissional que fez vai saber identificar um choque anafilático inicial. Isso acontece. Né? Exatamente. Doutora Ângela, você acha que o que move um consumidor a fazer um procedimento estético com um profissional não médico é principalmente o preço? Muitas vezes é o preço ou a propaganda, né? Mas a gente tem que, sempre, o consumidor, ele tem que pensar da seguinte forma:
todos os produtos que são usados para realizar um procedimento estético não são produtos baratos. Então, tem que ficar desconfiado, né? Porque não existe milagre. Então, um procedimento sendo oferecido por um valor muito abaixo do que é o preço de mercado, ou o profissional está usando um produto inferior, ou ele está diluindo de uma maneira diferenciada, e aquilo daí não vai fazer um efeito, aquele procedimento não vai ter uma duração como deve, ou não vai fazer o efeito desejado, você vai ter que voltar lá e refazer, e etc, né? Então, a gente viu até alguns casos que saíram na imprensa há pouco tempo, de Chegaram a uma fechar pessoa a muito clínica. famosa, né? Que chegaram a fechar até a clínica, porque usava produtos vencidos, misturava, às vezes, os Reutilizava a seringa, materiais, adulterando o reutilizava a produto. seringa, ou como a gente viu aquele outro caso que aconteceu em Minas, misturava silicone industrial junto com outros produtos, né? E, infelizmente, as pessoas não procuram saber, estão tão entusiasmadas para fazer o procedimento estético que não se importam com o que o profissional está utilizando. Nem perguntam muitas vezes. Isso, e o paciente tem o direito, o consumidor tem o direito de saber, não é? O que está sendo utilizado. E na maioria das vezes acaba não Exatamente. sabendo. O profissional tem o dever de mostrar isso ao paciente, né? Mostrar o frasco, permitir até que o paciente tire uma foto, veja a data da validade desse produto. Porque o que acontece? Muitas vezes o paciente, ou ele gostou daquele procedimento, demora um tempo, ele quer refazer, às vezes ele procura um outro profissional, e quando ele chega num consultório médico e pergunta, e diz que ele quer fazer um outro procedimento, e o médico pergunta, o que você fez, né? O que injetaram em você? Ele não sabe explicar. E hoje existem produtos que são incompatíveis. Então é um risco muito grande você fazer um procedimento em cima de outro sem saber o que foi usado anteriormente. E isso pode acarretar uma lesão aí muito mais grave, né? Eu tive isso. Uma paciente minha, falaram que injetaram ácido hialurônico, deu tudo bem. Eu fiz o preenchimento nela e não era ácido hialurônico, era PMMA, que é proibido, né? E a paciente não sabia. E agora a gente tá acompanhando ela, né? E aconteceu isso com outro paciente meu, que falaram que injetaram ácido hialurônico e não era ácido hialurônico. Era silicone. E foi no lábio. O paciente necrosou e agora tá sendo acompanhado por um cirurgião plástico para fazer cirurgia reconstrutora. Então, assim, só o meu caso. Eu sou uma dermatologista. Quantos dermatologistas não acompanham complicações, Exatamente, né? Eu também tive isso, assim, o paciente, não, mas foi ácido hialurônico. E estava com um volume, com edema, houve uma complicação. Eu olhei com ultrassom, eu falei, eu acho que isso não é ácido hialurônico, mas vou pedir para um radiologista me ajudar aí para a gente conseguir ter certeza disso. E era polimetilmetacrilato. Então, o paciente compra um procedimento como sendo algo de uma determinada qualidade, né? E é completamente diferente você injetar um produto que é um plástico e que vai ser definitivo, que ele pode migrar, ele pode fazer reação inflamatória 30 anos depois. Então, é muito grave isso, né? A gente tem que alertar as pessoas para terem muito cuidado com o que elas realmente estão fazendo. Como você disse, o entusiasmo às vezes cega, né? Você só se imagina com aquele resultado, colocando aquela roupa que você imagina naquele lugar maravilhoso que você tanto sonha, mas você não imagina que esses percalços possam Foi acontecer. o que a Ângela falou. Desconfie quando tá muito barato. Há um motivo para o procedimento ser mais caro, que é muito, sim, a formação do profissional que faz, porque os procedimentos são caros, porque os cursos são caros, é difícil se formar, leva muito tempo se formar. Ali, no preço daquele procedimento, já tá a intercorrência que aquele profissional vai fazer. Então, o risco dele também tá ali. O tratamento da intercorrência tá naquela seringa, mas o produto é muito caro. Então, não tem como você fazer uma toxina de boa qualidade, com uma quantidade adequada e cobrar R$750. É impossível, né? E eu sempre digo assim, a análise do risco, né? Eu dou um exemplo assim, se você vai entrar num avião e você é informado que o piloto não conhece aquela aeronave, que é a primeira vez que ele vai pilotar, que ele nunca viu nada parecido com aquele avião, você não vai entrar no avião, porque você vai dizer, meu Deus, que risco eu tô correndo. E a mesma coisa, a mesma situação deve ser levada para o profissional da saúde, né? Tem que saber qual a qualificação do profissional, que produto ele vai utilizar, porque é o teu corpo. E muitas vezes
não tem volta. Aquele dano é irreversível. Essa é uma grande preocupação. E como que o paciente, Ângela, pode saber que aquele profissional está habilitado, está apto a fazer aquele procedimento? Bom, começa pela procura, pela busca de saber quem é o profissional. Então, é muito fácil, né? Se você colocar no Google, o profissional é médico, você vai entrar no site do CRM, basta colocar lá na busca do médico o nome do profissional, vai aparecer que especialidade aquele profissional tem. E assim acontece no site do Conselho Regional de Odontologia, no site do Conselho Regional de Farmácia. Todas essas profissões, se você colocar a busca do profissional e o nome do profissional, vai aparecer a especialidade. E olha, eu chamo a atenção de vocês, porque como eu trabalho muito nessa área e faço muita denúncia, eu vejo que na maior parte dos casos, as pessoas que se anunciam como especialistas podem até ter feito o curso, mas não registraram isso no conselho. Então, se você entrar lá, não aparece essa especialidade. Tomem cuidado com isso, né? Começa por aí. Já é uma propaganda enganosa desde o início. Está dizendo que é um especialista, não possui título registrado. Tá? E muitas vezes as pessoas nem sabem o que o profissional é. Se o profissional é biomédico, se o profissional é dentista, se o profissional é médico, as pessoas, né, às vezes atendem até dentro de um salão de beleza, atendem em qualquer lugar. Doutor, até vocês estavam falando, né? sobre o doutor. enzima, né? E sobre a lipo de papada. A lipoaspiração, por exemplo, é um procedimento que existe dentro do Conselho Federal de Medicina, uma resolução onde diz que ela só pode ser feita em ambiente hospitalar. E olhe quantos casos a gente vê de profissionais oferecendo para fazer uma lipoaspiração, dizendo que é uma lipo de papada, que é simples, etc., fazendo dentro de um consultório ou num ambiente, até dentro de um salão de beleza. Né? Então, Deus o livre, se acontece alguma coisa, uma intercorrência, um problema mais grave, que pode acontecer com qualquer profissional, não tem o aparato, você tem que observar até isso na clínica, se tem um aparato para você ser socorrido, se a pessoa sabe o que fazer diante de um problema desse. E, Ângela, falando em capacitação, né, eu vejo que a população não sabe exatamente o que é um biomédico. Eu já recebi paciente que perguntou para mim, mas o biomédico não é um especialista dentro da medicina? Né? Então, eu tive a curiosidade de levantar um currículo, porque tem uma funcionária minha que está fazendo a faculdade de biomedicina, e assim, claramente eles são treinados, a faculdade se dirige a assim, trabalhar em laboratório. Claro que depois se derivaram algumas especialidades e eu acredito que todas essas áreas que estão ao nosso redor, a gente precisa delas, né? O que seria de um cirurgião plástico se não fosse a fisioterapeuta que atende o paciente depois, a esteticista especializada em pós-operatório, o nutricionista. Então, a gente precisa de todas essas pessoas. Mas o que me preocupa muito é a autonomia que determinadas profissões ganharam com essas pseudo-especializações, né, que parece que eles estão capacitados a executar determinadas coisas. Então, no caso especificamente de um biomédico, eu perguntei, mas vocês têm pelo menos uma aula de propedêutica? Vocês sabem como fazer uma anamnese do paciente? Então, são coisas mínimas, assim, para você atender uma pessoa, que eu acho que essas carreiras não contemplam. Então, pior ainda, né, coisas mais sofisticadas que exigiriam um tratamento em centro cirúrgico, a pessoa que não tem nenhuma formação, fazendo um ambiente que não tem nada a ver, que não é nem estéril. Então, isso é extremamente preocupante, a banalização que as coisas chegaram, assim, o ponto que as coisas chegaram, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais alertar as pessoas que cada macaco no seu galho. A gente não está falando mal de ninguém, nenhuma profissão é pior ou melhor do que a outra. Mais uma vez, a gente tem que se unir, né? Eu preciso do dentista que me ajude a tratar o meu paciente que chega com dor aqui. Eu posso até injetar o botox aqui, mas eu preciso que ele me ajude nessa disfunção de articulação, né? Então, a gente tem que cada vez trabalhar mais junto. O que você acha disso? E eu acho assim, houve uma banalização tão grande, Uhum. né? E assim,
todo mundo buscando um lugar no mercado. E eu digo assim, a gente não está fazendo uma restrição do mercado, nem dizendo que só o médico pode fazer um procedimento. A ideia é assim, você tem que fazer um procedimento se você está apto a atender esse procedimento até o final. Então, não é só a técnica, mas é saber o que fazer diante de um problema mais sério, né? E isso tomou um ponto, assim, houve uma banalização tão grande que hoje a gente vê pessoas que fazem um curso, por exemplo, de toxina botulínica e, de repente, estão fazendo bioplastia de glúteos, enfim. As pessoas começam a se aventurar a fazer qualquer procedimento estético, acreditando assim, comigo nunca vai acontecer, né? Então, às vezes, até eu vejo pessoas dizendo assim, puxa, mas era um bom profissional, ele nunca teve problema. Nunca teve problema, mas pode surgir um problema. E daí, na hora que surgir, Deus o livre, mas você pode ser o primeiro, né? E daí, o que vai ser feito? Será que há tempo suficiente para salvar? Ou será que a sequela não vai ser gravíssima a ponto de não existir mais uma solução para isso? Outro dia eu vi uma situação, uma pessoa fez um preenchimento, não gostou do resultado, buscou um outro profissional. Esse outro profissional, em vez de analisar o que havia sido aplicado, simplesmente fez um outro procedimento em cima, colocou mais produto ainda. E essa pessoa ficou totalmente deformada. E quando aí sim buscou uma perícia e etc. E quando foram fazer toda essa análise desse paciente, aonde é recomendado utilizar no máximo 10 ml de procedimento no rosto, tinham colocado 50. Então, assim, logicamente essa pessoa ficaria deformada e daí não tem mais o que fazer. Claro, agora está fazendo tratamentos com cirurgiões plásticos, está custando muito mais caro do que deveria ser, né? E além disso, não tem como a gente prever qual será o resultado. A gente não sabe nem o que foi aplicado, né? E o prejuízo, além de estético, emocional, como a gente falou de outras situações, de outras doenças, o quanto essas deformidades levam a mudanças, a prejuízos emocionais, muitas vezes de um longo prazo, porque ela não vai conseguir se recuperar tão logo, talvez nunca. E como lidar com toda essa frustração, né? Porque quem busca um procedimento, ela se imagina melhor ao final de toda essa jornada. E de repente, não só não ficou melhor, como ela ficou muito pior, ou ela ganhou um problema, ela ganhou uma infecção, ela ganhou uma deformidade, algo que vai ser para sempre. Então a gente tem que pensar que intercorrências existem, né? O que a gente tem é que estar preparado para elas e minimizar essas consequências o mais rápido e da melhor forma possível, né? O desgaste emocional é muito grande, a pessoa muitas vezes fica deprimida e há casos até de suicídio, porque a pessoa não consegue mais se aceitar. É lamentável realmente que essas escolhas levem a consequências tão desastrosas. Por isso a importância de procurar, primeiro, saber quem é o profissional, saber que produto esse profissional está utilizando e saber se esse profissional está capacitado para lidar com uma intercorrência. Gente, foi incrível esse bate-papo. A Ângela esclareceu tudo. Agora acho que todo mundo já sabe o que é a lei do ato médico e quem que pode fazer o quê e quem que não pode. Gente, muito obrigada por mais essa. Compartilhem, passem essas informações, o que a gente quer pulverizar, o que a gente quer orientar, a gente quer que as pessoas realmente façam boas escolhas todos os dias. Obrigada.